Olá, eu sou Mírio, que hoje vai contar a história de uma maratonista que acabou perdendo a medalha de bronze por um motivo bizarro e ainda a empresa que teve que readmitir um cara que estava bebendo bebida alcoólica, cerveja, durante o horário de trabalho. Assiste esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, parece o Homer Simpson. Vamos ao vídeo. Para começar essa história, primeiramente vamos para o Reino Unido, porque é de lá a primeira notícia sobre uma maratonista que acabou perdendo a sua medalha de bronze por um motivo bizarro. Essa que você está vendo é a Joasia Zakrzewski, uma ultramaratonista da Austrália, que recentemente participou aí de uma maratona que chama Corrida de 50 milhas, que vai de Manchester a Liverpool. Ela, nesse mundo desportivo aí de maratonas, já é bastante conhecida, já tem outras vitórias, e nessa maratona em específico ela disse que não estava muito bem preparada, porém mesmo assim ela acabou ganhando a medalha de bronze, ou seja, ela chegou em terceiro lugar, né, foi lá no pódio, ganhou a medalha e tudo mais. Então aparentemente era só mais uma vitória na vida dela, porque mesmo estando despreparada, ela ainda subiu no pódio. Imagina, você fala, eu tô meio despreparado hoje, você vai lá e ganha uma medalha. Não é para qualquer um, não é mesmo? Porém, passado alguns dias, sei lá, uns 10, 15 dias, descobriu-se que, na verdade, essa mulher não merecia a medalha de bronze. Mas por quê? Eu não sei se você conhece o que é uma maratona. Maratona é uma corrida com um percurso muito grande. Então, realmente, você tem que ter aí uma ótima preparação para fazer o percurso todo. E foi descoberto que essa moça aí, apesar de ter chegado em terceiro lugar, não necessariamente fez o percurso todo. Aliás, ela fez o percurso todo, só que não da maneira como deveria. Olha o que aconteceu. Primeiro eu vou contar a versão das matérias, que é o que? As matérias contam que essa moça, né, tava lá fazendo a sua corrida normalmente, até que em um momento dessa maratona, ela se sentiu muito cansada, porque ela realmente estava meio despreparada, não conseguia mais continuar e pensou em desistir. Porém, ao invés de desistir, o que ela fez? Para poder descansar durante um trecho dessa maratona, ela usou algo que obviamente é proibido, que é o que? Ela pegou carona no carro de um amigo. Aí fica fácil, né, chegar em terceiro lugar. Sim, ela se cansou, e aí os organizadores descobriram, né, que uma parte do trajeto ela fez de carro. Ela não fez correndo. E aí, antes de chegar lá no ponto, né, que tem a faixa de chegada e tal, ela saiu do carro, obviamente, e continuou esse trecho correndo, chegando então em terceiro lugar. Como que descobriram isso? Porque todos os corredores tinham aí um sistema de GPS, né, para poder fazer o tracking, né, de todo o percurso, para ver realmente se a pessoa não, sei lá, pegou um atalho, né, para chegar mais rápido e tal, para também se a pessoa não chegou, né, vai saber no meio do percurso, a pessoa tem um piripaque lá, tá lá em último, lá ninguém lembra dessa pessoa, só a família. Aí vai ver, a pessoa tá parada no meio do percurso lá, caída no chão. Então tem esse sistema que faz o rastreamento aí de quem vai fazer essa corrida, e descobriram que em um ponto da corrida, né, ela aumentou muito a velocidade de repente, o que não era natural, né, por mais que não fosse, sei lá, 80, 90 km por hora, ela estava 56 km por hora. E visto o tamanho do trecho que ela já tinha percorrido, não era natural que ela estivesse nessa velocidade nesse ponto. Então, aparentemente, né, ela estava dentro do que? De um carro. E também não era o percurso exato que ela tinha que fazer, porque as ruas do percurso estavam fechadas para a corrida. E onde ela teria passado nessa velocidade era uma rua que estava aberta aos veículos. Sendo assim, então, né, depois dessa descoberta, ela foi chamada, né, para tentar esclarecer essa situação, e ela disse que sim, ela realmente fez um trecho da corrida de carro. Assim, então, ela acabou perdendo a medalha, né? A medalha de bronze de terceiro lugar foi retirada dela porque ela foi desclassificada. Porém, ela disse que tem uma história de por que ela fez esse trecho de carro, e nas palavras dela, foi meio sem querer. Só faltou falar, foi mal, tava doidão.
Foi meio sem querer. Por quê? Ela disse que aconteceu o seguinte, ela se sentia despreparada, mas mesmo assim, como uma vitória em cima dela mesmo, né? Uma vitória pessoal, ela queria pelo menos fazer o trecho todo da maratona, mesmo que não chegasse em terceiro, mas queria fazer o trecho todo da maratona. Só que em um determinado momento, ela não estava aguentando mais. E sendo assim, então, ela simplesmente desistiu da maratona. E aí, nesse momento que ela desistiu, um amigo dela foi dar um suporte para um apoio, né? E falou, então é o seguinte, você desistiu, entra aqui no carro, eu vou te levar até o próximo ponto de apoio da corrida, que é onde você pode sentar, tomar uma água, descansar, né? Depois você vai embora e tudo mais. E assim foi o combinado, né? Esse cara levou ela até esse ponto. Chegando nesse ponto, né? Ela saiu do carro, chegou lá no ponto andando. E aí o pessoal do ponto falou, nossa, olha, a maratonista conhecida aqui nessa corrida tal, né? O que tá acontecendo e tal? Ela falou, eu desisti, não quero mais fazer essa corrida, eu não aguento mais fazer esse trajeto. E aí o pessoal do ponto de apoio, segundo a corredora, né, falou, não, você não pode desistir, se você desistir de terminar essa corrida, você não vai perdoar a si mesmo nunca. Porque até então, o que se dá a entender é que esse pessoal do ponto de apoio não sabia que ela tinha chegado até lá de carro. E aí ela falou, é mesmo, né, é melhor eu terminar a corrida. E simplesmente continuou o percurso, mas na cabeça dela, segundo ela, a ideia era só terminar o percurso sem ultrapassar ninguém. O que ela não sabia é que mesmo que ela não ultrapassasse quem estava na frente dela, ela estava na terceira posição. Ao mesmo tempo que ela alega então que foi sem querer, que ela só queria fazer o percurso, que ela não queria ganhar a medalha, os organizadores dizem que, então por que você aceitou a medalha de bronze, ficou uma semana quietinha sem falar nada do que tinha acontecido? Se a gente não tivesse descoberto, ia ficar por isso mesmo, não é mesmo? Então rolou essa polêmica, porque ela não soube explicar, né, por que ela ficou quieta. Aparentemente ela só, beleza, vamos deixar quieta essa história aí, ninguém vai ficar sabendo mesmo e pronto. Mas descobriram, perdeu a medalha e corre o risco dela ser banida aí de outras corridas, né? Porque é como é que eu posso dizer? Um comportamento completamente antidesportivo. Ainda mais com os outros corredores que estão lá se matando para fazer o percurso andando. Olha que história bizarra. Parece aquela história da Miss, né? Que pôs a coroa e depois tira a coroa porque não era ela a Miss. Fala, produção, você quer falar? Eu patroei as crianças, aí eu fiz exatamente A produção tá falando aqui que essa história lembra um episódio do Eu, Patroei as Crianças, que o Michael Caio faz exatamente isso. Ele faz um trecho de carro, é isso? Ele aposta que vai fazer a corrida junto com a esposa dele. De táxi. Tá vendo? O Michael Caio ia correr contra a esposa, não aguentou e fez um trecho de carro. Enfim, vamos pra próxima. Agora vamos para uma história da Espanha, onde uma empresa teve que recontratar, obrigada por um juiz, um funcionário que bebia durante o trabalho, tomava cerveja. Olha o que pode acontecer numa história mal investigada. Vamos aos fatos dessa notícia. O que acontece? Essa empresa começou a desconfiar que um cara, né, sempre que ele ia trabalhar, um determinado momento do dia, mesmo ainda durante o horário de trabalho, ele tinha um cheiro exalava um cheiro de cerveja, sabe? Bafo de cerveja, não era cachaça. Até porque eu não sei se na Espanha tem cachaça, não sei qual que é a bebida que mais se bebe lá, alcoólica, mas enfim, esse cara tomava cerveja, né? Porque ele chegava com cheiro de cerveja, as pessoas sentiam que tava com cheiro de cerveja e tal. Não que ele estivesse assim, chegasse todo bêbado e tal, não, ele chegava naturalmente, mas tava com um bafo de cachaça não, de cerveja. E aí então, né, como isso aconteceu mais de uma vez, alguns dias, uma empresa então contratou um investigador para acompanhar esse funcionário e o grupinho de amigos dele da empresa para ver se esses funcionários ou esse em específico estavam bebendo durante o horário de trabalho. Esse investigador então passou a acompanhar esse homem durante a sua jornada de trabalho, meio que, né, na miúda, discretamente, sempre mocado, e descobriu que em alguns dias, logo pela manhã, 8h30 da manhã, o cara, antes de entrar no trabalho, comprava uma latinha de cerveja e já ia tomando no caminho. Uma latinha de cerveja. Chegava na hora do almoço, né? Ele batia um rangão lá, aquele prato bem servido, sabe? Aí, pra ajudar a descer, ajudar na digestão, o que ele fazia? Comprava a latinha de cerveja e tomava. À tarde, né? Que ele tinha que fazer aí um trajeto com o carro da empresa. Não sei se é entrega ou o que é, porque as matérias não explicam, mas aparentemente ele usava o carro da empresa, fazia o trajeto que ele tinha que fazer, o percurso que ele tinha que fazer. E em determinado momento ele parava durante
durante o percurso e fazia o quê? Comprava a latinha de cerveja e tomava. Então, tudo isso foi investigado, né? Durante mais de um dia, semanas e tal, ele foi acompanhado e ele repetia esse comportamento várias vezes na semana. Afinal, era verão, então aparentemente o cara queria se refrescar tomando uma cerveja em vez de tomar água. Comprovado, então, que ele realmente bebia durante o horário de trabalho, a empresa, então, o demitiu, né? Porque a empresa não achou certo o cara beber e ir trabalhar. Só que aí o cara entrou na justiça, entrou com um processo, porque na Espanha não é errado beber durante o trabalho, só que é errado estar embriagado durante o trabalho. Pelo menos é o que as matérias dão a entender. Ou pelo menos esse funcionário alegou que em nenhum momento ele estava embriagado durante esses dias que ele bebeu e foi trabalhar. Então tudo foi apresentado para o juiz. A empresa já tinha uma grande investigação montada, né? Chegou lá com um bloco de papel assim, ó, falando, tá tudo aqui, ó, tudo investigado, bebi assim mais de uma vez, 8h30 da manhã esse cara tá bebendo, já chegava lá com cheiro de cerveja no trabalho. Então o juiz analisou todos os dados e tudo mais e fez uma simples pergunta. Perguntou então para o investigador, onde está mostrando aqui nesses processos que vocês montaram aqui, toda essa investigação, onde tá mostrando aqui que ele estava embriagado? Em que momento ele estava embriagado, por favor? Quero saber em que momento do dia dele ele estava embriagado. E a empresa não soube dizer, porque o investigador provou que o cara tomava uma cerveja durante o seu expediente, mas em nenhum momento provou que ele ficava bêbado, ou seja, não conseguiram provar que ele estava alcoolizado a ponto de não conseguir fazer o seu trabalho durante o seu expediente. Sendo assim, então o juiz falou, meu amigo, assim não tem como te ajudar. E aí fez o quê? Ordenou que a empresa recontratasse o cara e extinguiu esse processo simplesmente porque não conseguiram provar que o cara estava bêbado. Aparentemente, realmente ele não estava bêbado, mas a empresa tinha ficado pistola que o cara tomava uma cerveja. Sabe essas pessoas que tomam cerveja o dia inteiro e não fica bêbado? Eu conheço gente assim, que toma e não fica bêbado. Tem gente que não aguenta nada, né? Enfim, você imaginar que a mulher foi fazer a maratona, fez um trecho de carro e depois falou, foi sem querer. E a empresa que teve que readmitir o funcionário porque não provou que ele estava bêbado, não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.